sejam bem-vindas, bem-vindos ao Café com Política. Eu sou Dani Franco e hoje eu estou aqui com a deputada estadual de Minas Gerais, Lohana França, do Partido Verde, que é a líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Oi, deputada, seja bem-vinda. Oi, Dani, feliz de estar aqui no Café com Política para mais um bate-papo muito qualificado com essa audiência que a gente sabe que está sempre por dentro. Pois é, todo mundo querendo saber sobre essas movimentações que têm acontecido na Assembleia, principalmente em relação às propostas, do governo Zema, a senhora que está na oposição, que está aí fazendo frente às propostas do governador, enfim, e eu queria tratar de uma especificamente, que é a questão da entrega de imóveis à União, como ali, ou da entrega de imóveis ou da venda desses imóveis para trazer um abatimento na dívida, para melhorar essa situação da dívida do Estado em relação à União, que é uma discussão que vem desde o primeiro mandato, do governador. Essa discussão ainda está parada, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria saber da senhora qual que é a sua posição nesse sentido, se a senhora propôs ou pretende propor alguma emenda a esse projeto para retirar alguns imóveis, enfim, qual que é o seu posicionamento e a sua atuação nesse sentido? A nossa proposta é pelo arquivamento total do projeto, isso é o que o Bloco defende. Obviamente, eu tenho trabalhado pela retirada dos imóveis da UENG, pela retirada de imóveis como a Paz, que tem a Paz de Oliveira lá listada, por exemplo, mas eu entendo que não pode ser um salve-se quem puder e a gente correndo para tirar um imóvel e deixando outro. Eu acho que é um entendimento muito claro de que todos aqueles imóveis que estão na lista têm um dano muito grande e que o governo mente quando coloca no ofício da lista que são imóveis subutilizados ou mal utilizados. Acho que ninguém tem coragem de pensar que o Risoleta Neves está subutilizado ou mal utilizado. E você falou que essa é uma discussão que está desde o primeiro governo do Zema em relação à dívida, mas eu queria lembrar que essa discussão específica dos imóveis para pagar a dívida foi uma tentativa do Pimentel. Então o Zema se assemelha muito a quem ele critica tanto. Pimentel tentou fazer a mesma coisa, que foi usar imóveis do Estado para poder pagar a dívida, pegou muito mal, foi um desgaste político muito grande e ele teve que recuar. Então o Zema agora vive a mesma coisa. Cabe lembrar que a gente só sabe desses imóveis, Dani, porque nós solicitamos. Porque a CCJ solicitou ao governo. O governo não havia mandado sequer a lista. E eles terminam a lista que eles mandaram colocando que essa não é uma lista engessada, que podem existir outros imóveis e que eles precisam dessa flexibilidade para negociar com a União. Importante lembrar também que o Propag não prevê imóveis. Então essa é uma invenção do governo que praticamente está querendo pagar. No interior tem um negócio da pessoa às vezes querer pagar uma dívida entregando uma galinha, entregando uma vaca, alguma coisa assim. Ele quer pagar com coisas que não estão na mesa como moeda possível para pagamento. O que a União colocou como ativos que ela topa receber como alternativa ao dinheiro em si e alternativa aos investimentos que o Propag prevê para abatimento da dívida, não inclui imóveis. Então, assim, nessa avaliação, esses ativos, esses imóveis, eles não são de interesse do governo federal. Eu entendo que não é interesse nem do povo mineiro entregá-los. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pagar aluguel depois? Como é que a gente vai fazer para o funcionamento do Palácio das Artes? Como é que a gente vai fazer para o funcionamento? É isso, vamos falar da Paz de Oliveira. A Paz de Oliveira que atende mais de 100 crianças com deficiência, com paralisia cerebral, com doenças diversas, inclusive uma pauta que o governo Zema adora usar quando chega perto da eleição, porque sabe que tem voto incluído nisso, Como vai ser o funcionamento da Paz de Oliveira com a venda desses imóveis? Então, para além de não ser interesse da União, e não é que não há interesse porque os imóveis não são bons ou não são importantes, mas não é isso que está no Propag, a entrega de imóveis, não é interesse do povo mineiro. Esses imóveis estão sendo utilizados hoje, a UENG de Tuiutaba, a UENG de Divinópolis, a UENG de Frutal. A gente está fazendo nesse momento um investimento de 1,5 milhão na UENG de Divinópolis, com a construção do restaurante universitário e muitas melhorias no espaço, construção de várias coisas. Vai ser entregue para a União, então não faz o menor sentido, não é interesse do povo mineiro em primeiro lugar. E aí, quando a senhora fala dessa questão, dessa falta de sentido, dessa proposta, de ser uma proposta que vem aí de uma forma muito ali solta, jogada, como a senhora diz, a senhora acha que isso tem a ver com uma estratégia para tirar a atenção de propostas, por exemplo, a PEC para quebrar o referendo, ou também em relação às privatizações de CEMIG, Copasa e outras propostas mais polêmicas do governo? A sensação que fica é que o governo Zema quer
que a adesão ao Propag dê problema para que eles possam fazer uma disputa política e criticar o governo federal. Eu espero muito, Dani, estar errada nessa afirmação minha. Acho que eu nunca quis tanto estar errada numa afirmação. Mas a sensação que fica é efetivamente essa, porque o governador e o vice-governador, eles têm falado em verdades em alguns momentos. Ontem, por exemplo, o vice-governador fez uma publicação nas suas redes sociais com um recorte de entrevista em que ele fala que o governo federal obriga a entregar 20% do valor da dívida de uma vez, que seria mais ou menos 32, 34 bilhões. Há 2 dias atrás, em uma entrevista a outro portal, a outro jornal, ele disse que o governo federal está roubando Minas Gerais. E aí perceba, Dani, como isso precisa ficar claro para quem está acompanhando essa entrevista. Quando o modelo proposto para pagamento da dívida era o regime de recuperação fiscal, com termos muito piores, com juros muito mais agressivos, proibindo o concurso público, exceto em caso de aposentadoria, morte ou exoneração do servidor, proibindo recomposição da inflação por 9 anos, o governador não chamava de roubo a Minas Gerais. Eles não tiveram capacidade política, altivez política de construir uma alternativa quando o presidente da República era um aliado político deles, que era o ex-presidente Bolsonaro. Precisou de entrar um adversário na presidência, o presidente Lula, para que fosse construído um caminho alternativo e muito melhor. Mesmo com o abatimento de nenhum real no início do pagamento, ou seja, abatimento de 0%, o Propag ainda é melhor e gera uma economia de mais de 90 bilhões de reais comparado ao regime de recuperação fiscal. Obviamente que, se possível for abater 10% ou 20%, melhores condições. Todo mundo que já financiou uma casa sabe. Se você pode colocar seu FGTS de alguns anos lá para poder abater juros, se você consegue juntar um dinheiro, vende um barracão, vende um lote, vende uma moto e consegue pôr esse dinheiro, você vai abater juros no seu financiamento, é bom demais. Agora, se não for possível abater nada, dos termos que a coisa tá, ele já é melhor do que o regime de recuperação fiscal. Então, o que a gente sente é que o governo do estado está criando aresta, criando dificuldade, atacando politicamente o governo federal, mesmo tendo condições infinitamente melhores de pagamento da dívida. A gente tem uma situação, depois a gente volta um pouco nessa relação entre Zema, Simões e, enfim, e a oposição. Mas eu queria trazer um pouco de um ponto que tem, né, previsto de certa forma, tanto no RRF quanto no Propag, que é a questão do aumento de gastos, né, que a senhora trouxe, e também a concessão de isenções fiscais, que são, né, por um lado, assim, estão dentro desses projetos que visam ali, né, melhorar as contas do Estado e a dívida e tudo mais, mas que, por outro lado, vão de encontro ali a medidas que o próprio governo Zema tomou, que é de isenção fiscal a setores, né, produtivos do Estado. A senhora sabe, assim, qual que é o valor total? A senhora tem esses dados sobre esses benefícios e qual que é o impacto deles, né, para as contas públicas? Como que eles poderiam, como que a não isenção poderia enfim, trazer esse equilíbrio? Dani, essa pergunta é muito interessante. As isenções em Minas hoje estão chegando a 22 bilhões de reais. E no dia 8 de maio, que foi quando o vice-governador foi à Assembleia apresentar o Propag para casa e pedir o apoio dos parlamentares, o que foi muito estranho, né? Porque o Propag é uma ideia da Assembleia. Inclusive, a gente aqui precisou convencer o governo do estado porque eles queriam o RRF. Mas, enfim, ele foi lá para poder apresentar o Propag e naquele dia 8 de maio eu questionei exatamente isso. E aí o governador respondeu no microfone gravado que ele tinha pavor dessa falta de transparência em relação aos setores beneficiados e a gente ter o controle só do valor total e que ele apresentaria em cerca de 45 dias uma lista dos principais beneficiários. Foi dia 8 de maio, a gente está contando 45 dias aí por volta da semana do dia 20 de junho. Nós estamos monitorando, porque a partir do dia 20 eu cobrarei publicamente do vice-governador onde está essa lista. É importante lembrar que o ministro Haddad abriu a porta dessa transparência, porque os estados antes eles diziam, não, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode trazer transparência para quem são as principais beneficiárias dentro do setor produtivo dessas isenções. Mas o ministro Haddad, no ano passado, você deve se lembrar, trouxe a público quem são as principais empresas. Tem empresa com mais de 20 bi sozinha de isenção no país, que a União está abrindo mão de recurso. E eu não sou alguém que é contra isenção, não. As isenções são importantes, por exemplo, para que a gente possa desenvolver uma região, para que a gente possa sobreviver a uma dificuldade climática. Por exemplo, o Rio Grande do Sul precisou de várias isenções para poder começar a sua reconstrução, para que a gente possa viver uma crise. Então, por exemplo, o que houve da isenção do IPI em 2009, com a crise nos Estados Unidos, na Bolsa. Mas a isenção tem que se justificar no tempo.
E o problema, e a minha grande crítica, é que as isenções em Minas não se justificam no tempo. A gente não tem garantias e apresentações dos setores para a Secretaria de Estado de Fazenda e para a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia, mostrando que essas isenções estão efetivamente virando aumento de número de vagas de emprego, aumento de potencial produtivo, aumento de desenvolvimento de infraestrutura. Então, desenvolvimento regional, a gente não tem isso. Foi apresentado recentemente um estudo da UFMG que mostra que o PIB de Minas cresceu. Bom, o PIB de Minas cresceu e o do país cresceu também. Muito bom, respeito muito ao UFMG, mas é o Estado que tem que dar conta de pedir para as empresas que elas comprovem, porque senão a gente está só abrindo mão de dinheiro para ir para o bolso dos outros e não virar política pública para as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. Primeiro, sobre a questão da transparência, que por volta do dia 20 o vice-governador tem que apresentar o que ele disse espontaneamente que apresentaria. E segundo, as isenções precisam se justificar no tempo. Uma última coisa, se você me permite, é que um governador também alinhado à direita, que é o governador Tarcísio de São Paulo, está fazendo uma ampla revisão das isenções. O Tarcísio, inclusive, ele encerrou isenções de quase 1/3 de setores que recebiam. Por quê? Primeiro porque com a reforma tributária, a partir de 2027, essa guerra fiscal com o ICMS vai cair. Além disso, ele também mostrou que elas precisavam se justificar no tempo e várias delas não se justificavam, como melhoria, como investimento, como crescimento. Então ele cortou, inclusive, para poder beneficiar novos setores, como as fintechs, como setores, né, mais alinhados com os nossos tempos, que poderiam receber. Por que o governador Romeu Zema, que gosta tanto de dizer que é de direita, que é alinhado aos valores conservadores, não copia essa iniciativa do governador Tarcísio? Eu acho que é uma pergunta importante. A proposta, então, nesse caso, seria não necessariamente reduzir, reverter essas isenções, mas torná-las transparentes e realmente frutíferas para o Estado. Eu acho que a gente precisa torná-las transparentes, porque aí a própria opinião pública começa a cobrar. A gente sabe, por exemplo, da isenção que beneficia diretamente o setor de locadoras de veículos, e aí a maior empresa é a empresa A Localiza. As pessoas sabem disso, isso foi amplamente divulgado. Então as pessoas podem questionar assim, quantos empregos a Localiza gera? Quantos empregos quantas sedes ela abriu novas em regiões em que a gente carece desse serviço? Então assim, a gente tem condição de cobrar quando a gente sabe, de tentar entender o que está sendo feito, se não está sendo feita uma automatização ali para expandir ainda mais a margem de lucro e sem nenhum benefício para a população. Então eu entendo que com transparência a gente tem o primeiro passo para que a população possa fazer a cobrança, ou para que a população possa dizer assim, não, era melhor que o Estado cobrasse cobrasse imposto desse setor, como cobra de todos os outros, para que isso virasse investimento em política pública. Vamos voltar então agora na questão do Zema e do Simões, que é essa... A senhora mesmo trouxe que o Propag é uma proposta da Assembleia, né? Foi apresentado pela Assembleia e o governo conta com essa simpatia da oposição para aprovar esse projeto, né? Enfim. E aí, até que ponto, né, ele tem razão? Até que ponto essas discussões, né, como que estão essas discussões ali dentro do bloco da oposição a respeito do que tem sido colocado, como a senhora mesmo disse, nessa apresentação que foi feita pelo governo, como que o governo tem apresentado esse projeto e como que a oposição, a ala progressista da Assembleia tem discutido essa proposta? Eu não tenho condição de falar pelo bloco todo, mas falando pelo meu mandato e pela impressão que eu tenho pelos colegas do bloco, acho que com alguma segurança é possível afirmar. Todos defendemos o Propag. Existem discordâncias aqui e ali, por exemplo. Isso existiu desde o início. Alguns parlamentares defendem a federalização da CEMIG, outros defendem que a CEMIG permaneça estatal e mineira. Então existem discordâncias. E aí, isso é muito próprio do processo democrático. Vence quem tem mais voto. É assim no parlamento. Vamos votar e vamos ver o que acontece. O que todos nós somos contra, no entanto, é essa tentativa de vestir o Propag de trem da privatização, de trem da alegria da privatização. Isso não faz o menor sentido. A gente viveu nos anos 90, quando o Eduardo Zeredo era governador, um estado que estava tentando vender tudo sob desculpa de pagar a dívida. Vendeu um monte de coisa e não pagou. Então, o que a gente precisa efetivamente é tratar o que é Propag como o que é Propag e não tratar a privatização como se Propag fosse. Porque aí é isso que o vice-governador faz. Ele trata a privatização como se Propag fosse e critica a oposição da Assembleia porque a gente não está apoiando. Mas o que a gente está apoiando é a privatização que ele está tentando vestir de Propag. Isso, efetivamente, a
gente não vai abraçar o fim do dia. Eu sou alguém que defende a federalização. Defendo a federalização da CEMIG, defendo a federalização da CODENGE. Preferia muito que elas continuassem mineiras e estatais. Mas se a gente tem dificuldade de arrecadar esse recurso, que a gente federalize, então, para que a gente possa garantir a transferência dos ativos e para que a gente possa fazer esse abatimento do valor da dívida e conseguir condições melhores de pagamento. Bom, a gente teve a visita, né, nessa quinta, dia 12 de junho, do presidente Lula a Minas Gerais, né, mudando um pouquinho de assunto. Vem cumprir agendas em Mariana, Contagem, enfim, para, né, lançar programas. E o senador Rodrigo Pacheco, a expectativa é de que ele também, né, esteja presente, enfim, que ele esteja ali ao lado do presidente. Ele ainda é o nome, assim, que a centro-esquerda, a esquerda tem como um nome forte para concorrer em 26? O senador Rodrigo Pacheco acabou de entregar para Minas Gerais uma solução para um problema de 30 anos. Eu acho que a gente precisa ter dimensão disso. E eu digo muito que a dívida de Minas é um assunto chato e burocrático. É muito difícil, Dani, que esse vídeo nosso viralize. Ou que esse vídeo nosso seja compartilhado pelos WhatsApps de todos os mineiros. Porque esse não é um assunto como Bíblia nas escolas, ou ideologia de gênero, ou tantos outros que a gente poderia estar falando aqui, a gente poderia ter muitos likes, muitos cliques, mas no fim do dia, esse é o assunto mais importante de Minas Gerais. Porque esse é o assunto que diz se a cidade do interior vai ter policial ou não. Esse é o assunto que diz se a UENG vai ter seus professores saindo cada vez mais e fazendo concurso para outros lugares, porque o que eles recebem é o pior salário de professor de universidade estadual do país. Essa é a discussão que vai dizer se a gente vai conseguir ter pediatra nos postos de saúde ou não, se a gente vai conseguir ter pediatra nos hospitais públicos ou não. Então é a discussão mais importante de Minas. E sobre essa dívida que cresce todos os anos e que tem juros de agiota, porque tem gente que quando o presidente era o Bolsonaro falava que era juros de agiota e agora que é o Lula não fala. Eu falo que era juros de agiota, continua juros de agiota, era ruim, Minas não merece ser tratada assim. E por isso a gente conseguiu termos melhores. A gente tem condição de efetivamente enfrentar esse problema e começar a pagar essa dívida, que não é culpa de um, mas é culpa de vários, somada. E ela precisa ser enfrentada. Ela foi construída, você deve ter a mesma faixa etária que eu, ela foi construída quando a gente estava nascendo. E a gente tem que enfrentar esse problema hoje. Então, o que eu entendo é que o Rodrigo, o que ele fez por Minas Gerais, para além de tudo que ele já fez no passado, mas a altivez com que ele enfrentou essa discussão, sendo tão covardemente atacado, inclusive, por gente que acha que a cadeira de senador é um palanque para fazer vídeo, voltar para sua sala, ele efetivamente trabalhou para construir solução real para Minas Gerais. Então, se o Rodrigo quiser ser candidato a governador, eu, pelo menos, estarei ao lado dele, fazendo campanha para ele, torcendo muito para que o mineiro escolha uma pessoa como ele à altura dessa posição que não é fácil, que é a de governar Minas Gerais. Perdão. A senhora fala sobre essa questão de realmente, né, de ele ter contribuído muito, de ser um nome que pode sim fazer diferença para o Estado, mas existe uma indefinição dele próprio, né, em relação a isso. Ele mesmo não se posiciona nesse sentido, ele não dá nenhuma resposta que defina essa questão, e isso impõe, de certa forma, à ala progressista essa urgência de trazer outros nomes, de trazer alternativas, especialmente pensando que a direita já tem esses nomes mais definidos? Eu me divido nessa resposta, Dani, porque parte de mim pensa que é muito bom que o senador Rodrigo Pacheco seja uma pessoa que está preocupada com trabalhar por Minas Gerais hoje e não esteja pensando só em eleição. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, do governador em exercício. O governador Romeu Zema pensa em campanha de manhã, de tarde e de noite. É só nisso que ele pensa. Ele chegou num subsolo tão baixo, o nível que ele atingiu foi tão baixo, que ele tem defendido pessoas que fazem piada com pedofilia. Esse é o nível que o governador Romeu Zema chegou para fazer disputa política eleitoral. Então, parte de mim fica muito feliz que o senador Rodrigo Pacheco não é uma pessoa que está pensando só na política eleitoral e no voto. Mas eu te confesso que eu fico dividida. Porque parte também pensa que é preciso movimentar e tomar uma decisão efetivamente. Adélia Prado tem um poema que termina com um trecho assim: não quero a faca nem o queijo, quero a fome. A fome é muito importante. E eu espero que o senador Rodrigo Pacheco sinta fome, porque nós estamos sentindo por ele. A gente entende que Minas Gerais merece ser melhor governada e que ele tem condição de fazer isso.
E o que eu desejo é que ele decida ser candidato. Mas se ele efetivamente não decidir, é importante que ele tome a decisão também para que o campo progressista possa se organizar. De toda forma, não é como se fosse uma batalha perdida, porque não é como se o campo da direita tivesse super organizado e unido. Pelo contrário, eles têm brigado bastante, a disputa está muito colocada e agora a gente tem uma mudança no xadrez, né, com essa questão do Bolsonaro em baixa, porque será que o apoio do Bolsonaro vai valer tanto assim? Bolsonaro já deixou claro que deixa seus apoiadores pela estrada com tranquilidade. Ontem, inclusive, ofendeu os apoiadores, os chamando de malucos e de irresponsáveis. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, mas eu acredito que não é como se o outro campo ideológico tivesse muito bem organizado, muito estruturado e a gente estivesse sofrendo para enfrentá-los. Aí a senhora falou a questão do governador Romeu Zema, né, pensando campanha o tempo inteiro, a senhora chegou até a denunciá-lo, né, ao Ministério Público por propaganda extemporânea, inclusive usando inteligência artificial. A senhora teve algum retorno dessa denúncia? O que foi dito pelo MP? O Ministério Público arquivou a denúncia e, obviamente, eu respeito muitíssimo as instituições, respeito o Ministério Público, entendo que os nossos promotores são os mais qualificados que nós temos no país, são muito competentes, mas, efetivamente, eu, apesar de respeitar muito a decisão, sou crítica à decisão porque eu entendo que o governador tem feito, ele tem extrapolado o que ele tem de atribuição nesse momento. Agora, no aniversário dos 250 anos da Polícia Militar, por exemplo, no seu discurso, ele ficou falando mal da esquerda. Então, assim, realmente ele está completamente sem limites, está se comportando de uma forma muito pequena e está esquecendo que existem regras para ocupar esse cargo que ele ocupa. O governador é livre, Dani, para pedir para sair do cargo e para fazer a sua campanha a qualquer cargo que ele queira ocupar, a qualquer momento. Inclusive, eu acredito que o vice-governador está torcendo para ele fazer isso logo, porque ele também virou um desgaste, um piano para ser carregado, falando esses absurdos que está falando. Mas ele quer o melhor dos dois mundos, né? Ele quer continuar com o poder e com a caneta de governador, mas quer agir com a liberdade que um pré-candidato tem para agir. Então, respeito muito o Ministério Público, mas efetivamente entendo que essa decisão não foi a mais correta. Essas críticas que ele tem postado, né, vários vídeos em redes sociais que se avolumam ali há um tempo, críticas ao governo federal, eles então, para a senhora, se caracterizam como essa propaganda extemporânea? Eu entendo que se caracterizam como propaganda extemporânea e eu acredito que se fosse alguém do campo progressista fazendo isso, o campo da direita estaria muito mobilizado e falando muito sobre o assunto, porque efetivamente é uma postura que não cabe. Uhum. Perdão. Houve aí nas últimas semanas, ainda falando um pouco sobre eleições, uma discussão sobre o Tadeuzinho, né, o presidente da Assembleia, assumir essa candidatura, essa pré-candidatura ao governo, nessa discussão tem tomado corpo. A senhora acha que ele seria uma boa alternativa para esse campo progressista da centro-esquerda? Importante lembrar que se o Rodrigo Pacheco foi quem abraçou essa discussão da dívida de Minas e abriu as portas para que a gente discutisse com a União e com o governo federal, o Tadeuzinho foi quem levou, em nome da Assembleia, muito especialmente do Bloco Progressista, essa discussão à frente, a sério, e colocou-a nas mãos do senador Rodrigo Pacheco, que à época presidia o Congresso Nacional, né? Então, Tadeu é mais uma pessoa extremamente responsável dentro dessa solução que a gente conseguiu e alguém que com certeza está à altura dessa posição. Eu tenho certeza que, inclusive, por respeito, relação, confiança no homem público que Rodrigo o Tadeu tem costurado isso proximamente com o Rodrigo e acredito que nenhum tomará uma decisão sem a anuência do outro. A gente está aqui enquanto grupo fortalecendo esse processo e entendendo que bons nomes e bons quadros a gente tem e o Tadeu com certeza é um deles. Agora falando sobre a senhora, assim, a sua pretensão para 2026, né? A senhora tem essa pretensão de se lançar para a Câmara dos Deputados, se lançar para a deputada federal. Aí, como que está essa pretensão, esse projeto? Dani, eu fui candidata a vereadora em 2022 e muitos dos ouvintes não me conhecem do ponto de vista de conhecer minha família, conhecer minha história. Eu venho do interior, eu não venho de uma família rica, venho de uma família de classe média baixa, igual a família da maior parte das pessoas que estão ouvindo. Eu não sou filha de deputado, não sou filha de prefeito, não sou filha de um grande empresário. Minha família é uma família normal. Eu estava na universidade, aprovada em primeiro lugar no mestrado na UFSJ, quando eu fui candidata a vereadora, porque os meus amigos, pelo movimento estudantil e pela história de voluntariado que eu já tinha no grupo de jovens da minha igreja, inclusive, colocaram pilha para que eu fosse candidata.
Eu não tive R$ 1 de fundo eleitoral, não tive um investimento grande. A gente fez uma vaquinha enorme, foram 127 pessoas que doaram para a vaquinha e a gente levantou R$ 8.000 nessa vaquinha. Então isso mostra que o ticket foi baixo, porque por mais que a pessoa pudesse doar R$ 10, ela queria mostrar que ela estava comigo naquela campanha. Foi muito legal. E aí eu fui a vereadora mais votada da história de Divinópolis. Foram 5.462 votos em todas as urnas da cidade. Foi muito legal. Em 2022, quando eu fui candidata a deputada, de novo, eu não fui candidata porque eu queria ser candidata, porque esse era um desejo do meu coração. Eu acho, inclusive, que eu vi o desafio de uma candidatura a deputada estadual e aquilo me dava um frio na espinha, porque todos os deputados estaduais que eu conhecia eram muito grandes, muito poderosos, muito ricos, muito influentes, de sobrenomes muito famosos. E quem que era eu na fila do pão, né? Mas falando de forma casual, como a gente falou mesmo nas reuniões com os meus amigos para pensar essa possível candidatura à estadual em 22. Mas mais uma vez as pessoas me fortaleceram. Mais uma vez meus professores me fortaleceram, as universidades me fortaleceram, as escolas me fortaleceram, os meus amigos, o carnaval me fortaleceu. E aí todo mundo falou: Hanna, vai que a gente vai com você e a gente está por trás te sustentando. E assim, eu fui candidata a deputada estadual, tive 67.178 votos, o que me tornou uma das deputadas de primeiro mandato mais votadas da Assembleia, acho que eu sou a segunda ou terceira. Fui votada em 748 cidades de Minas e eu nem tive dinheiro para ir em mais do que 60, então isso realmente foi porque as pessoas compartilharam nossas propostas, nossos conteúdos e ajudaram a gente a chegar em mais gente. E, novamente, agora, esse contexto era importante porque muita gente que está assistindo não me conhece. Novamente, agora em 2026, eu estou como pré-candidata a deputada federal. E essa é uma decisão, de novo, que me dá um frio na espinha. Porque, de novo, parece um desafio grande demais. Mas, de novo, eu sei que eu tenho muita gente comigo. Porque é impossível fazer uma coisa dessa sozinha sem ter toda essa sustentação que tantos outros têm. Então, eu não tenho nada disso. Mas o que eu tenho são as pessoas que estão comigo, são as pessoas que levantam as bandeiras comigo, são as pessoas que entendem que a gente precisa fazer uma discussão qualificada da cultura, são as pessoas que entendem que a gente precisa tratar a pauta da mulher de forma transversal, são as pessoas que entendem que a gente pode ser progressista, de centro-esquerdo, mas arrojado, mais conectado com o nosso tempo, mas sabendo que a conta tem que fechar, que a gente tem que pagar essa bendita dessa dívida. Então, é com essas pessoas que defendem os professores, a universidade pública, que eu ando de mãos dadas e, como elas me sustentaram já 2 vezes, elas estão dizendo que vão me sustentar de novo. Então, o projeto é esse. E essa pré-candidatura, enfim, e a candidatura em 26, ela vem pelo PV mesmo? Eu estou muito feliz no Partido Verde. Hoje estou como vice-presidente estadual. Nosso presidente Osvander Valadão é muito competente. Nosso grupo todo é muito competente. E a minha intenção é permanecer no Partido Verde. E aí, agora a senhora falando sobre a questão do partido, né? Quais são as aspirações do partido para as eleições do ano que vem? Pode haver uma federação, uma composição com outros partidos? Quais são as estratégias que estão na mesa? A perspectiva é que seja mantida a federação atual. E a gente efetivamente precisa, sendo mantida, construir caminhos para melhorar a discussão nas eleições municipais. Porque para a eleição nacional não é problema a federação, pelo contrário, ela é boa. Porque a gente consegue, por exemplo, se organizar em frente ampla, sendo a candidatura do presidente Lula, por exemplo, eu entendo que a federação é mais importante ainda para dar sustentação, para eleger deputado, é bom do ponto de vista logístico, pragmático, político, institucional, é bom de todas as formas. O problema é na eleição municipal. Na eleição municipal em 2024, nós tivemos muitas dificuldades. E não tem santo nessa história, né? O PV fez raiva em outros partidos fizeram raiva na gente. Então, assim, foi um processo muito complicado, em que em muitas cidades as relações ficaram cheias de arestas. Então, a gente tem pensado, se a federação for mantida, como que a gente pode pensar em estruturas, fluxos mesmo organizacionais, para que essa relação fique mais macia. Porque não dá para a gente conseguir construir tão bem na eleição nacional e depois na eleição municipal, quando os interesses locais e municipais se colocam e eles divergem, a gente não dá conta de construir um caminho do meio. E para construir um caminho do meio, não vai ser 100% o que eu quero, nem 100% o que você quer. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa cada uma para a gente conseguir fazer um do meio. Agora falando sobre a questão de ameaças, né, graves ameaças que a senhora recebeu pelo e-mail corporativo da Assembleia, como que está essa situação? Esses ataques continuam? A senhora teve alguma resposta como que está o inquérito da Polícia Civil a respeito disso? Tive todas as respostas, tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, e eu sou muito grata às 3 instituições. Fomos ameaçadas eu, deputada Bela, deputada Beatriz, nós 3 nessa última leva desse homem que foi condenado.
Mas também receberam ameaças. Deputada Andréia, deputada Leninha, deputada Ana Pimentel, deputada Dandara, várias deputadas receberam ameaças diversas. Mas esse homem que foi condenado agora, foi condenado a 12 anos de cadeia, é o que ameaçou nós três conjuntamente, se eu não me engano. Nós tivemos muito apoio, tanto do Ministério Público, através do Grupo de Inteligência em Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil, também muito apoio, e da Polícia Militar, inclusive no dia a dia, no respaldo, para quando a gente precisou de escolta, por exemplo. Esse cidadão que nos ameaçava e que foi muito doloroso, Dani, porque eu contei um pouco sobre como a minha família é uma família normal, né? Ele vazou fotos do meu irmão indo para a escola, meu irmão era menor de idade. Eu decidi entrar para a política. E mesmo assim, eu não acredito que isso tem que ser naturalizado no sentido assim de... Você decidiu entrar na política, você sabia que era isso mesmo. Eu não acho que a escolha de uma profissão, que a escolha de um caminho na vida, pode ser naturalizado para então você estar sujeita a toda violência. É como achar que as mulheres que escolhem o jornalismo estão sujeitas mesmo a um presidente falar que elas querem dar o furo. Isso não é normal, isso não deve ser naturalizado. Mas tudo bem, eu escolhi a exposição, dá para entender dessa forma. Meu irmão não. Meu irmão que era menor de idade até um ano atrás. Então, foi muito doloroso pra gente. Cada uma de nós foi exposta de uma forma. Cada uma de nós foi agredida de uma forma. E a prisão desse homem e depois, posteriormente, a condenação que foi possível graças ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar e posteriormente ao trabalho competente do Tribunal de Justiça também, para a gente é uma resposta. Porque a gente tem poucos casos que tem condenação desse tipo de coisa. Então agora a gente tem histórico, agora a gente tem precedente, agora os novos juízes que forem julgar casos assim, tem coisas para se inspirar, a legislação já foi aplicada. Então eu entendo que foi muito importante, mas o que eu esperava mesmo é que as deputadas estaduais que forem eleitas ano que vem, as deputadas federais, as vereadoras em 28, as prefeitas, não vivam isso, porque ninguém merece. É ruim demais. E aí, falando sobre essa questão, para a gente encerrar assim, né? Essa violência política a qual as mulheres, principalmente, estão muito sujeitas, como que a senhora entende que ela pode acontecer, né? Assim, qual que vai ser o impacto disso para um eventual mandato na Câmara dos Deputados? A gente vê que hoje está uma situação extremamente hostil dentro da Câmara, é um ambiente de muito conflito, sempre tem muita, né? Enfim, como que a senhora avalia esse cenário e como que a senhora se insere nele também, assim, e como que a senhora pretende também enfrentá-lo? Eu, inclusive, acho que assim, o presidente Tadeu precisava se sentar com o presidente Hugo Mota para contar um pouco das iniciativas que ele tomou na Assembleia. Porque a Assembleia, assim, está longe de ser céu de brigadeiro, nós temos nossos problemas internos entre parlamentares, mais à direita e mais à esquerda, mas a casa é muito organizada. O presidente Tadeu colocou, já existiam regras duras de presidentes anteriores, como Agostinho, outros presidentes, Adal Clever, etc. Mas o Tadeu pegou esse tempo muito digital, né? Então ele colocou muitas normas. A gente não pode filmar no plenário, a gente não pode utilizar adereços, igual aquela disputa horrorosa de boné que alguns deputados estavam. A gente não pode fazer isso no plenário da Assembleia. Até pendurar cartazes em cima de púlpito, de fala, não pode. Então, tem muita regra e eu acho que são regras boas e necessárias, porque infelizmente tem gente que não tem condição de lidar com liberdade. As cenas que aconteceram ontem entre o ministro Haddad e alguns deputados federais, inclusive de Minas, nos envergonham, porque não dá para você chamar Eu convoco o secretário na Assembleia, Dani. Eu não convoco o secretário, faço minha pergunta, gravo meu vídeo e vou embora. É ruim demais, é um desrespeito muito grande. Você tá lá efetivamente para fazer sua função fiscalizadora ou você é só um influencer? Você só precisa de curtida no seu vídeo na internet. E é muito bom ter curtida no seu vídeo na internet, mas talvez se você acompanhar a resposta, inclusive você vai conseguir pegar um furo, pegar uma fala errada, e aí vai ser até melhor. Então, eu entendo que a Câmara Federal efetivamente precisa pensar em algumas estratégias. Eu não conheço o dia a dia de trabalho lá como conheço da Assembleia, mas a Assembleia eu percebo que o presidente, a mesa diretora como um todo, a nossa vice-presidente Leninha, os outros deputados, eles conseguem manter o clima minimamente organizado por ali. E o que eu entendo é que a violência política de gênero, no fim das contas, ela tem um motivo. A deputada Beatriz fala sobre isso com muita clareza. É interditar o nosso trabalho. Porque na última vez que eu fui ameaçada, Dani, eu passei o dia em polícia.
Aí eu fui na Polícia Civil fazer boletim de ocorrência. Aí a gente foi levar os dados do e-mail. E aí eu fui no Ministério Público para poder colher mais informações. E aí eu tenho que mandar... E tudo isso é um espaço de privilégio. Eu sou muito grata por ter tido esse suporte. Mas perceba, aí eu tenho que mandar toda a minha agenda para a Polícia Militar, porque eles estavam dando apoio de segurança. Se for em lugar aberto, eles têm que ir antes para poder ver se o lugar é seguro. Isso é uma forma de interditar o nosso trabalho. Aí eu tive uma estagiária que a mãe dela ficou com medo dela trabalhar comigo. E talvez se você fosse mãe de uma menina que trabalha comigo, você também teria medo. Talvez eu também teria medo. Então, assim, é uma coisa de interditar o trabalho, de constranger a gente, de deixar a gente sempre pensando assim, será que eu devo ir? Será que eu devo fazer isso? Então, o que eu entendo é que no final das contas a tentativa é essa, mas eles falharam, eles estão falhando e falharão quantas vezes tentarem, porque a gente vai seguir firme. Perfeito, deputada, muito obrigada pela nossa conversa aqui hoje. Agradeço, muito obrigada. Na sua trajetória aí. Obrigada, feliz de estar aqui no Café com Política. Obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui também. Deixe seu comentário, claro, aqui na live, o seu like no nosso vídeo e também se inscreva no canal para acompanhar sempre as nossas entrevistas aqui no Café com Política. Até a próxima.